Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo desta missa e compartilhando também este vídeo com seus amigos e familiares. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também ativar o sininho das notificações. Você, deste modo, estará recebendo nossas missas e novenas todos os dias. Estará também rezando em comunhão conosco diante da Santa Igreja. Celebramos hoje a sexta-feira da terceira semana do tempo comum. Apesar das nossas fraquezas humanas, o reino de Deus acontece entre nós. A misericórdia do Senhor é maior que as nossas faltas. Canto novo ao Senhor que é Deus, canta agora, ó terra inteira. No seu santo templo brilham majestade e beleza. Ninguém feche o coração, escutemos sua voz. Não sejamos tão ingratos, tal e qual nossos avós. Mereçamos o que ele tem guardado para nós. Canto novo ao Senhor que é Deus, cante agora, ó terra inteira. No seu santo templo brilham majestade e beleza. Cantai ao Senhor um canto novo, cantai ao Senhor, ó terra inteira. Esplendor, majestade e beleza brilham no seu templo santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que Ele tenha piedade de nós, pecadores. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura do segundo livro de Samuel. No ano seguinte, na época em que os reis costumavam partir para a guerra, Davi enviou Joabe com seus oficiais a todo Israel, e eles devastaram o país dos amonitas e sitiaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Ora, um dia, ao entardecer, levantando-se Davi de sua cama, pôs-se a passear no terraço de sua casa e avistou dali uma mulher que se banhava. Era uma mulher muito bonita. Davi procurou saber quem era essa mulher e disseram-lhe que era Betsabeia, filha de Eliã, mulher do hitita Urias. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem. Ela veio a ele e ele deitou-se com ela. Em seguida, Betsabeia voltou para casa. Como ela concebesse, mandou dizer a Davi: estou grávida. Davi mandou esta ordem a Joabe: manda-me Urias, o hitita. E ele mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi pediu-lhe notícias de Joabe, do exército e da guerra. E depois disse-lhe: desce à tua casa e lava os pés. Urias saiu do palácio do rei e em seguida este enviou-lhe um presente real. Mas Urias dormiu à porta do palácio com os outros servos do seu amo e não foi para casa. E contaram a Davi, dizendo-lhe: Urias não foi para a sua casa. Davi convidou-o para comer e beber à sua mesa e o embriagou. Mas, ao entardecer, ele retirou-se e foi deitar-se no seu leito em companhia dos servos do seu senhor e não desceu para a sua casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-a pelas mãos de Urias. Dizia ela: colocai Urias na frente, onde o combate for mais violento, e abandonai-o para que seja ferido e morra. Joabe, que sitiava a cidade, colocou Urias no lugar onde ele sabia estarem os guerreiros mais valentes. Os que defendiam a cidade saíram para atacar Joabe e morreram alguns do exército da guarda de Davi. E morreu também Urias, o hitita. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Mostrais assim quanto sois justo na sentença e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci de iniquidade, e pecador já minha mãe me concebeu. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, e apagai todas as minhas transgressões. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Aleluia, 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 aleluia.
Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com o que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, durante esses dias nós estamos vendo como é um pouco o reinado do rei Davi. Nós vimos esses dias Davi festejando a sua entronização como rei, dançando conforme a arca, mas tendo aí um pouco de percalço. Davi, por não ser perfeito, ter aí, como todos nós não somos, tem aí as suas fraquezas e, nesse sentido, ele não será aquele que vai construir a casa do Senhor, conforme a profecia de Natã. Mas hoje nós vemos o pecado mais grave que Davi comete, que na realidade é para nós hoje uma lição, que todo pecado tem uma consequência. Aliás, a questão do pecado e a questão também das nossas virtudes, os dois lados, a liturgia de hoje vai mostrar as consequências que elas têm na vida das pessoas e na nossa também, claro. No caso de Davi, ele cobiça essa mulher, Betsabeia, então ele comete o adultério. Só que o adultério, por si só, ele já é ruim. Só que isso vai acabar por desencadear acontecimentos piores, É claro que quando nós pensamos em pecado, nós não acreditamos que seria interessante pensar no pior pecado, no pecado menos pior, no pecadão, no pecadinho, Muitas vezes a gente faz até essas analogias e fala, mas isso passa, isso aqui não é nada. Pecado é pecado, independente se for muito tenebroso ou se for alguma coisa muito, praticamente quase insignificante, mas não deixa de ser errado. Davi, então, ele já tem essa questão, mesmo sendo ungido por Deus, mesmo tendo todo o seu histórico bondoso, ele acaba por cometer essa infidelidade. Só que o pior de tudo é que quando ele vê que essa mulher engravida, ele
a princípio tem um plano que é fazer com que Urias vá e deite-se com a sua mulher, porque daí se ela aparecer grávida seria dele, e naturalmente morreria a questão. Só que o ponto importante é que Urias, ele tinha, né, uma grande simpatia por Davi. Urias era um homem que ele não era só um bom soldado, mas ele era muito leal. Então, mesmo Davi mandando ele para casa, né, nos períodos de paz aqui que se mostra, ele não vai. Então, Davi tem que planejar a morte deste homem, um homem bom, um homem justo, um homem fiel, que acaba sendo morto, que a gente poderia até usar a expressão, né, um pecado para encobrir outro pecado. Na nossa vida, muitas vezes é assim. Muitas vezes a nossa vida, nós adentramos dentro de um fio, de uma teia pecaminosa, e essa teia, ela vai se enroscando, ela vai se cada vez mais se entrelaçando, e quando a gente vê, nós perdemos a ponta de entrada e de saída desse fio. E para que a gente consiga desfazer isso tudo é muito difícil. Por isso que o Senhor, ele, pelo menos, né, quando a gente lê o Antigo Testamento todo, ele é muito bravo, porque ele não quer que o povo se perca. Muitas vezes na nossa vida, as nossas infidelidades para com Deus, porque o adultério de Davi hoje pode ser mostrado para nós como as nossas infidelidades contra Deus, os nossos adultérios contra Deus. Mas que adultério é esse? O adultério, muitas vezes, de nós deixarmos Deus de lado para cultuarmos outras coisas. Talvez não deuses, né, diferentes, mas o dinheiro, cobiças, carreiras, títulos, honrarias e muitas outras coisas. E todas essas, e para a manutenção disso tudo, nós precisamos muitas vezes sacrificarmos coisas maiores, até mesmo a vida dos irmãos, muitas vezes passar por cima das pessoas para conquistar aquilo que a gente quer. Jesus vem mostrar no Evangelho o contrário. Porém, o contrário de Deus é um contrário muito mais contrário do que a gente imagina, né? Às vezes a gente pensa que o contrário de uma situação é só fazer o que é o oposto. Deus, ele fala que esse oposto é o mínimo. A gente tem que fazer muito além. Jesus, ele mostra que o reino de Deus, ele se faz de forma de um processo. O reino de Deus não é somente desfazer algo que a gente faz de ruim, mas a misericórdia do Senhor, ela vem para fazer um grande processo, e esse processo dura muito tempo. E hoje na nossa vida, infelizmente, nós estamos tão arraigados, né, com os nossos afazeres e com as coisas que nós temos de compromissos, que nós esquecemos de doar até mesmo o nosso próprio tempo a Deus. Primeiro, o tempo de rezar, o tempo de pedir para que Deus nos ajude nas nossas tribulações. Só que Deus fala que muito mais do que tudo isso seria essa semente lançada. Muitas vezes a semente está lá na terra, né? A gente não sabe nem o que está acontecendo lá, com aquela semente embaixo da terra. Embora hoje, né, existam muitos estudos, exista, né, até a inteligência artificial, existam muitas coisas que mostram a transformação dessa semente em uma planta, né? Mas aquele processo embaixo da terra ali, que a semente está morrendo para si mesma, mas para que dê o fruto, a gente não vê. E vai sendo dia a dia, dia a dia. O fruto, que é a consequência dessa semente, vai ser só lá na frente que a gente vai ver aquela coisa bonita. Mas no dia a dia, a gente vai precisando morrer para nós mesmos. Morrer para as nossas cascas duras, que fecham o nosso coração. Morrer para, muitas vezes, as nossas cobiças próprias, mas que no final nós teremos tanto fruto bonito que seria tão grandioso quanto essa semente de mostarda, que até as pessoas vêm se abrigar embaixo de nós, porque vai reconhecer em nós a sombra do Altíssimo. Vai perceber para nós que a misericórdia de Deus se derrama de tal maneira
que na nossa vida que a transformação acontece. A transformação que nós precisamos é uma transformação radical, é uma transformação em que abandona realmente tudo aquilo que faz feliz. É difícil, não é? É simplesmente aquele tempo da transformação da semente. É um tempo que a gente precisa ir se desapegando e precisa ir se aproximando de Deus, que é a fonte da vida, que é a força dessa transformação, que faz a gente, que é pequeno, frágil, debilitado, mas faz para a gente uma grandiosidade muito bonita, muito maravilhosa. Dizer não para o pecado é uma necessidade que nós temos, é uma necessidade que Deus pede que nós façamos, porque somente o reino dele é aquele reino bonito dos frutos, onde todos poderão se abrigar, e não será mais um reino de morte, onde para você ter o que você precisa, você tem que ser melhor, mas será um reino comunitário, um reino onde todos teremos irmãos, nos abraçaremos, um reino onde as preocupações desaparecem, porque Deus é o sustento do nosso dia a dia. Vamos rezar, meus irmãos, vamos pedir que o Senhor nos ajude a sermos essas sementes que vão se transformando dia a dia. Vamos rezar. Senhor Deus e Pai, apresentamos as nossas preces na certeza da vossa infinita misericórdia. Escutai-nos. Senhor Deus da vida, escutai-nos. Acompanhai a vossa Igreja em um mundo dilacerado pela violência, discórdia e busca de poder. Rezemos. Senhor Deus da vida, escutai-nos. Educai nossas lideranças cristãs para transmitirem a verdade do Evangelho em todas as realidades sociais. Rezemos. Senhor Deus da vida, escutai-nos. Despertai-nos para testemunhar a fé cristã e defender os marginalizados, as crianças e os pobres. Rezemos. Senhor Deus da vida, escutai-nos. Ó Pai bondoso, aceitai as súplicas que apresentamos com fé e concedei ao vosso povo a paz e a justiça. Por Cristo nosso Senhor. Amém. De mãos estendidas, ofertamos
a natureza tão bela, que é louvor, que é serviço, o sol que ilumina as trevas, transformando-as em luz, o dia que nos traz o pão, a noite que nos dá repouso. Ofertamos ao Senhor o louvor da criação. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, concedei, olhai, acolhei com bondade as oferendas que vos apresentamos, para que sejam santificadas e nos tragam a salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Nós vos agradecemos, Deus Pai Todo-Poderoso, e por causa de vossa ação no mundo, vos louvamos pelo Senhor Jesus. No meio da humanidade dividida em contínua discórdia, sabemos por experiência que sempre levais as pessoas a procurar a reconciliação. Vosso Espírito Santo move os corações, de modo que os inimigos voltem à amizade, os adversários se deem as mãos e os povos procurem reencontrar a paz. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz. Sim, ó Pai, porque é obra vossa que a busca da paz vença os conflitos, que o perdão supere o ódio e a vingança dê lugar à reconciliação. Por tudo de bom que fazeis, Deus de misericórdia, não podemos deixar de vos louvar e agradecer.
unidos ao coro dos reconciliados, dizemos a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Deus de amor e de poder, louvado sois em vosso Filho Jesus Cristo, que veio em vosso nome. Ele é a vossa palavra que liberta e salva toda a humanidade. Ele é a mão que estendeis aos pecadores. Ele é o caminho pelo qual nos chega a vossa paz. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz. Deus nosso Pai, quando vos abandonamos, vós nos reconduzistes por vosso Filho, entregando-o à morte, para que voltássemos a vós e nos amássemos uns aos outros. Por isso celebramos a reconciliação que vosso Filho nos mereceu. Cumprindo o que ele nos mandou, vos pedimos: santificai por vosso Espírito estas oferendas. Antes de dar a vida para nos libertar. Durante a ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Naquela mesma noite, tomou nas mãos o cálice e, proclamando a vossa misericórdia, o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho nos deixou esta prova de amor. Celebrando a sua morte e ressurreição, nós vos damos aquilo que nos destes, o sacrifício da perfeita reconciliação. Glória e louvor ao Pai que em Cristo nos reconciliou. Nós vos pedimos, ó Pai, aceitai-nos também com vosso Filho, e nesta ceia dai-nos o mesmo espírito de reconciliação e de paz. Glória e louvor ao Pai que em Cristo nos reconciliou. Ele nos conserva em comunhão com o nosso Papa Leão e o nosso Bispo Moacir, com todos os bispos e o povo que conquistastes. Fazei de vossa Igreja sinal da unidade entre os seres humanos e instrumento da vossa paz. Glória e louvor ao Pai que em Cristo nos reconciliou. Assim como aqui nos reunistes, ó Pai, à mesa do vosso Filho, em união com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e com todos os santos, reuni no mundo novo, onde brilha a vossa paz, os homens e as mulheres de todas as classes e nações,
de todas as raças e línguas, para a ceia da comunhão eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Houve um tempo em que éramos trevas, hoje andamos à luz de tua luz. Tua face é que nos ilumina para andarmos no claro, ó Jesus. Cumpriu a voz dos profetas desde os tempos mais antigos. Quis libertar o seu povo do poder dos inimigos, lembrando-se da aliança de Abraão e dos antigos. Houve um tempo em que éramos trevas, hoje andamos à luz de tua luz. Tua face é que nos ilumina para andarmos no claro, ó Jesus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que, tendo recebido a graça de uma nova vida, sempre nos gloriemos dos vossos dons. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ó Mãe do Redentor do céu, ó porta, ao povo que caiu, socorre e exorta, pois busca levantar-se virgem pura, nascendo Criador da criatura. Tende piedade de nós e ouvi suave o anjo saudando com seu ave.